Call de abertura com Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Nadédia. Oi, Alex. Boa tarde. O Alexandre, segunda-feira o Boletim Focus trouxe mais uma vez um aumento da expectativa da inflação e aí a solução é aumentar a taxa Selic, né? Bom, já estava encaminhando, que o Banco Central já vem há algum tempo nesse processo de ajustar a taxa Selic, né? A questão que ficou da última reunião seria um repeteco do que aconteceu na reunião de junho, um aumento de 0,75 ou seria um aumento de 1 ponto percentual. Hoje acho que já tem nem a novidade falar, o Banco Central deve anunciar hoje um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros. Tem um pequeno risco de ser maior do que isso, mas me parece a essa altura bastante modesto. E além disso, quando sair o comunicado, pelo menos o que eu espero que pode ser um pouco fora aí do consenso, é que o Banco Central acabe com qualquer ideia de orçamento para aumento de taxa de juros, porque desde que ele começou a subir, ele falou, vou subir, mas não vou subir muito, mas vou até 6,5, e acho que agora ele vai falar, não, eu vou subir o que for necessário para trazer a inflação de volta para a meta, porque de fato as expectativas estão começando a descolar de uma maneira persistente. Aumentando então para 5,25%, né? Seriam 5,25%. Provavelmente também diz que na reunião de setembro, né, já mais para o final de setembro, deve subir um outro ponto percentual. Então, acho que a gente já pode... Eu estou trabalhando com uma taxa Selic na casa de 7,5% no final desse ano. Então, já vem um aumento bastante parrudo, considerando que a gente estava com 2% quando começou o ano, né? Que é acima, inclusive, do que espera o mercado pelo Boletim Focus, né? A expectativa é de 7% para o fim do ano. O Focus está com 7%. Eu acho que o Banco Central vai um pouco mais. Suficiente como 7,5%. Para conter a inflação? Tem outras motivações, né? Eu acho que, assim, vamos ver quais são as projeções do Banco Central. Eu acho que o que o Banco Central mostra hoje é o seguinte, ele deve fazer a projeção com a taxa Selic que está no relatório Focus. Como você lembrou, 7%. Com 7% de Selic, eu acho que o Banco Central aponta para uma taxa de inflação na casa de 3,7% e 3,8%. Né? O que basicamente está dizendo, olha, com 7% eu não entrego a inflação na meta. E, então ele vai possivelmente ter que, com 7,5%, acho que tem uma chance de levar, desde que não tenha nenhuma grande surpresa no ano que vem. Né? Mas enfim, dentro do que a gente sabe, 7,5% parece ser capaz de entregar a inflação na meta, finalmente, depois de alguns anos que a gente está perdendo aí sistematicamente a meta para cima. O Alexandre, a gente teve a notícia nos últimos dias da intenção do governo de parcelar os precatórios milionários, né? E o mercado, como é que está vendo essa movimentação? Está vendo de uma maneira péssima, né? Porque, em particular, a expressão que foi usada pelo Paulo Guedes, assim, devo, não nego, pagarei quando puder, assim, gera alguma desconfiança. Não, né, que, obviamente, ele não está defendendo um calote na dívida pública, não é esse tipo de coisa. Agora, tem vários aí que defendem, né? De uma maneira mais ou menos disfarçada, mas tem, inclusive, candidato à presidência que fala de Asset Liability Management, como se soubesse falar inglês, e, na verdade, alguma proposta de calote. Agora, seguinte, o governo tem obrigações, essas obrigações, vamos lembrar, precatório são sentenças, eles são oriundos de sentenças judiciais que o governo perdeu. Né? Então, você tem ali, desde previdência, funcionalismo, inclusive estados, né, que processaram, o governo federal ganharam. Eles têm um direito líquido e certo. Né? Ela falou, não, somos surpreendidos porque deu 90 bilhões. Depois o ministro reconheceu que ele foi surpreendido porque ele não estava prestando atenção. Caramba, o ministro da Economia tem uma equipe enorme ali para monitorar esse tipo de coisa. Então, está subindo muito o precatório, vamos entender por quê. Agora, chegar na hora H e falar, não, é o seguinte, eu vou pagar só uma fração disso. Primeiro que você quebra com as regras estabelecidas, né?
Então já fica um negócio meio esquisito. Segundo, na verdade, você não está resolvendo o problema, você está empurrando o problema. Então, no próximo ano, vai ter uma série de precatórios que o governo deve continuar perdendo algumas coisas, e você ainda, em cima do fluxo novo de 2022, 2023, você vai começar a pagar o fluxo antigo. Então, na verdade, isso vira uma bola de neve. Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar numa situação insustentável, porque você basicamente está chutando a lata, tá? Empurrando com a barriga um par de anos para frente, mas ele volta, esse problema não está resolvido. E de problemas adiados, né, não é um problema resolvido, é um problema que vai reaparecer, em geral, em condições piores do que você tinha. Então, assim, a postura foi lamentável, né, e a motivação pior ainda, porque está muito claro que querem fazer isso para também poderem dar um gás nos gastos que aumentam a probabilidade de reeleição do presidente da República. Né? Em particular, a questão do Bolsa Família. Né? Enfim, acho que tem espaço para discutir política social no Brasil, mas a nossa solução é sempre a mesma. A gente gasta mais. Que bacana. Você não considera cortar alguns gastos para aumentar outros. A gente aumenta todos os gastos. Então, nós não estamos na situação que nós estamos à toa. E aí o mercado viu de um jeito ruim, o dólar foi para cima, o juro futuro subiu, e daqui a pouco vão ter que dizer que não é nada disso e vão tentar cozinhar. Mas a verdade é que, assim, tem um motivo de ganhar a eleição e tem, ao mesmo tempo, medo que o mercado reaja. E vai tentar se equilibrar no meio dessas duas coisas. O dólar chegou a bater 5,27 ontem, num determinado momento do dia, agora 5,23, também em alta, e a Bolsa está numa bela queda, 2% agora. Pois é, o mercado financeiro não vê com a menor, não acha a menor graça nesse tipo de conversa. Né? E veja, não é porque o mercado financeiro está comprado, deve ter até gente que esteja comprado em precatório, mas é uma fração pequenininha disso. Né? A maior parte dos precatórios, na verdade, é ali para o velhinho que tem que receber alguma coisa do INSS, né? O estado da Bahia que tem que receber grana do Fundef, enfim. O problema não é a grana que eles vão ganhar ou deixar de ganhar. Perceber que o arcabouço institucional do país, que já está bastante corroído, está ficando mais corroído. Né? E ainda vendo um ministro que supostamente é um liberal, que defende, né, o Estado de Direito, etc., mas não tem assim, a menor vergonha de soltar uma frase de caloteiro. Né? Não tem outra palavra. Quer dizer, eu devo, não nego, pago quando puder. Isso aí é uma frase de caloteiro. É isso que a gente quer como nossa política econômica. Aí o mercado reage mal e o ministro fica olhando assim como se não tivesse compreendido. Tudo bem. Alexandre Schwartzman, conosco toda quarta-feira aqui no CBN Brasil. Boa semana para você, Alexandre. Até a próxima. Boa semana. Um grande abraço. Até.